Meu nome é Fernanda e você está ouvindo mais um episódio do Ncast, o primeiro podcast de finanças e negócios da fronteira. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu quase não conheço, que também é latrônico, e eu fico muito feliz de trazer ele aqui para conversar com a gente. Quando eu convidei ele para falar, vamos lá no podcast, porque eu preciso que você fale mais um pouquinho pra gente. Ele, mas qual que é o tema? Eu falei metas dele. Meu Deus, metas de novo, eu não aguento mais falar de metas. Porque no mês passado a gente teve palestra para o pessoal do NK, a gente teve palestra para os nossos clientes de assunto de metas, e agora o podcast, porque acho que é um tema que algumas pessoas não conseguiram acompanhar com a gente, e que eu acho que é super importante, principalmente a abordagem que o Lucas traz pra gente. Então, tô falando, não tô apresentando, né? Então, hoje, o nosso tema vai ser relacionamento com metas. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe meu irmão, padrinho da Duda, que é assim que ele se apresenta hoje. É o Lucas Latrônico, psicólogo. Lu, eu vou ter que ler o seu currículo, tá bom? Sem problemas. É formado pela Universidade Positivo de Curitiba, realizando especialização em gestão do comportamento nas organizações pelo Instituto Continuum de Londrina. Já terminei. Realizando não, realizado. Isso. E além disso, ele é padrinho da Duda. Esse é outro ponto no currículo que é importante. Então, Lu, queria que você contasse um pouco assim da sua trajetória de estudo mesmo. De o que leva... Porque é meio fora assim, do comum a gente trazer um psicólogo para falar dentro de empresas. Então Certo. eu queria que você explicasse um pouquinho de como que você consegue atuar dentro das empresas e por que a gente pode acreditar no que você está falando. Ok, ótimo. Antes de fazer psico, eu fazia administração, né? E eu gostava de administração em tese, mas eu não gostava muitas vezes da maneira que ela enxergava às vezes as pessoas, né? Isso dentro do contexto de administração que eu tive. E aí depois que eu saí de administração e escolhi fazer psico, eu comecei psico pensando, não vou trabalhar com empresa nem nada, vou fazer clínica ou dar aula, coisa do tipo. Só que daí eu comecei a estudar a base teórica da psicologia e aplicar essa base teórica para as empresas, né? Então, obviamente sem fazer críticas nenhuma, mas a administração focava muito em questão de lucro, né? Que é uma coisa essencial para as empresas. Mas a psicologia não tem principalmente esse foco, o foco é diferente. Principalmente aumentar a performance, mas também aumentar a qualidade de vida e a saúde mental dos colaboradores. E a psicologia me ensinou a conseguir alinhar isso, né? Que as pessoas realmente trabalhem mais, tenham uma performance melhor, mas se sintam bem fazendo isso, né? Então a psicologia tem um princípio de que se você está fazendo um trabalho psicológico e as pessoas não estão saindo melhor daquilo, se sentindo melhor, em tese você está fazendo errado. Então esse princípio que ele é muito importante para mim e a literatura da psicologia patrocina isso e mostra ferramentas para conseguir fazer isso. Entendi. E aí esse é o caminho que eu tento trazer. A gente aqui na NK, a gente sempre fala, até quando a gente apresenta qualquer proposta, que a gente vê números, a gente não vê pessoas. E a gente deixa isso claro, não é porque a gente não gosta de pessoas, mas é porque as informações que chegam pra gente, elas são frias. Que fica difícil a gente fazer qualquer julgamento de valor, de felicidade dos funcionários, de desempenho dos funcionários, somente com os números. Então a gente afasta, a gente não está analisando as pessoas, a gente está analisando a performance financeira da empresa e nada além disso. Porque às vezes a pessoa fala, você vai falar se eu posso reduzir a minha folha de pagamento? A gente fala, não, a gente não tem como falar isso. Porque depende de uma questão interna. E a gente olha os números. Pelos números eu vou falar, olha, a sua folha não está cabendo no seu orçamento. Mas se ela é muito grande ou muito pequena, a gente não tem como saber. Depende muito da gestão interna, né? Porque às vezes você tira um funcionário, fica todo mundo sobrecarregado e aí, né? Piora a situação de todo mundo. Mas hoje o assunto não é sobre isso, o assunto é sobre metas. Quando você trouxe pra gente, quando a gente chamou o Lucas para fazer uma conversa de metas, principalmente porque a gente se colocou em algumas posições de determinar metas para as empresas. E a gente estava com uma dificuldade de criar o raciocínio por trás disso, porque a gente sabe o ponto de equilíbrio. A gente sabe qual é o mínimo que uma empresa precisa faturar para que ela seja saudável. Mas a gente não sabe como comunicar isso para o funcionário e como fazer eles acreditarem que essa meta é uma meta interessante. Né? E foi para isso que a gente chamou ele para
para fazer uma palestra interna aqui. Então eu queria que você contasse para as pessoas qual que é a trajetória de uma boa construção de metas. Perfeito. Tá. Pensando dentro do modelo da análise do comportamento nas organizações, porque normalmente quando a gente fala de psico, um dos conflitos grandes é que tem várias abordagens dentro da psicologia, né? Então não dá para dizer que essa proposta que eu estou trazendo ela é um consenso geral da área. Mas dentro dessa base teórica que é a análise do comportamento, a gente fala em conceito de projeto, né? Então a meta não é uma coisa em que você, como gestor, vai pegar, jogar na cara do colaborador e ele tem que bater, e se ele não bater, a culpa é do colaborador. A ideia não é essa. A ideia é construir em conjunto as metas, né? Tem até uma filosofia de trabalho que é, se você não consegue explicar ou você não quer comentar o processo como um todo, sabe? Você sente que você precisa esconder alguma coisa do colaborador, repensa aquilo. Porque a ideia da meta é motivar as pessoas a trabalhar. Não trabalhar sem o consenso delas ou trabalhar apenas na pressão, né? Entendi. A ideia é ser um processo colaborativo. E um dos pontos principais, que é dependendo do cargo e do trabalho que a pessoa tem, alguns trabalhos a pessoa tem mais controle sobre o resultado, tem um controle direto, né? Então, dou o exemplo de vocês com as planilhas. Vocês têm as informações, vocês têm as planilhas, e aí vem o resultado, né? Agora, por exemplo, um vendedor é um processo um pouco diferente. Ele pode ter todos os comportamentos, mas a pessoa não comprar. E aí dá para dizer que ele não foi um bom vendedor, né? Tem muitas coisas que ele não controla. Então, vocês fazem um cálculo que é essencial, só que o processo de metas não pode ficar apenas nesse resultado final, porque muitas vezes as pessoas não controlam esse resultado final de maneira direta. Então, mas quando eu levei essa ideia para os empresários, um questionamento que eu ouvi bastante foi: mas então eu tenho que falar para eles o quanto que a empresa fatura, o quanto a gente tem de custo, e o quanto a gente tem de lucro e o quanto que eu estou levando para casa? E muitos deles não se sentem confortáveis com isso, porque é uma certa exposição. Até a gente ouviu, né, inclusive na palestra que você fez com o pessoal, eles falam, mas aí eles, primeiro porque muitos colaboradores acham que a empresa rasga dinheiro, né? Que tudo que entra já vai para o bolso do gestor. E aí tem uma dificuldade de alinhar essas expectativas, tem uma dificuldade de falar assim, olha, a gente quer ter lucro, o lucro é importante, o lucro é do gestor que está assumindo o risco, mas como que a gente consegue, de certa forma, comunicar isso sem expor tanto o gestor? Boa pergunta. Eu acho que um dos pontos disso, eu acho que é um falso senso de controle, que é o empresário muitas vezes não quer comunicar porque ele sente que talvez perca o controle, porque ele sente que talvez vai se sentir exposto, e aí às vezes tem aquela percepção de, então não vai ser um assunto que as pessoas vão tocar. Só que as pessoas conversam, os funcionários conversam, os colaboradores, eles têm hipóteses, de modo geral, do quanto que normalmente a empresa fatura. Eles fazem essa reflexão, porque eles estão lá no dia a dia, né? Então, assim, é aquilo que eu comento, muitas vezes o empresário está se matando lá, batendo, fazendo os cálculos para ver se vai dar certo ou não. Isso gera um estresse, o colaborador não faz ideia do porquê que ele está estressado, porque o empresário não coloca ele dentro desse raciocínio, e aí, às vezes, a relação acaba ficando mais complexa, né? O que eu recomendo nesses pontos é compartilhar essas coisas, se colocar num papel vulnerável de explicar, a empresa funciona assim, eu conto com vocês para tal coisa, a gente precisa bater tal meta, o valor é esse, o cálculo funciona assim, vamos pensar junto como bater a meta, porque é melhor para todo mundo se a gente fizer isso. É o processo mais assertivo que eu falo. Você coloca mais responsabilidade no colaborador, ele faz parte do processo de tomada de decisão. E não você sabendo os cálculos e jogando as regras esperando que eles cumpram. Mas parece que desse jeito a gente só está falando quando a situação está ruim, vamos supor. Hoje a empresa não bate o ponto de equilíbrio, então eu coloco uma meta baseada no ponto de equilíbrio e eu exponho o ponto de equilíbrio para o meu colaborador. Eu falo funcionário, mas funcionário não é ruim, né? Tá tudo certo. Tá bom. Meus brothers, né? Aqui na MK. Mas assim, parece que é um pouco mais fácil você passar isso para a galera e falar assim, a empresa não está batendo ponto de equilíbrio, a gente tem essa meta porque a gente precisa bater um ponto de equilíbrio. Ok. Mas e quando o discurso da meta eu quero ganhar 30 mil por mês? Eu, empresário, quero ganhar 30 mil por mês. Então trabalhem para eu ganhar 30 mil por mês. Como que a gente comunica isso
sem parecer, de certa forma, uma exploração ou tipo, entendeu? E não é? Não, exploração eu acho que não, porque cada um executa o seu trabalho e está sendo remunerado por aquilo, né? Mas pode dar uma sensação estranha, né? E como que a gente talvez minimiza essa sensação estranha? Então, eu acho que daí o conceito de minimizar, não sei se seria o termo correto, assim. Porque vamos pensar, você quer que as pessoas se motivem com você para trabalhar. Só que se eles trabalharem mais, só você ganha, é realmente justo você esperar que as pessoas desempenhem mais? Não, mas eu tô partindo do princípio de que a gente tem uma escala de metas e de comissionamento. Que eles ganham mais. Que eles vão ganhar mais também. Perfeito. Mas eles não vão ganhar os 30. Claro, porque eles não correm os riscos e eles não fazem os investimentos que o próprio gestor, que o empresário faz, certo? Então, mas aí vale a pena eu explicar tudo isso? Eu sempre parto do pressuposto que sim. Vale a pena eu falar assim, ó, galera, meu ponto de equilíbrio é 100 mil, mas eu quero levar 30 mil para casa, porque eu acho que o risco que eu tô correndo vale a pena, só vale a pena eu trabalhar se eu ganhar 30 mil. Se eu ganhar 30 mil, todo mundo vai ganhar 50% a mais do salário, por exemplo, né? Vamos supor que é uma meta arrojada que a gente colocou ali. Você acha que comunicando assim talvez seja minimizado? Então, é que não é o conceito de minimizar, porque para mim dá a sensação de que não é necessariamente manipulação, mas tipo, eu tenho esse objetivo e esse objetivo não bate com o deles, então eu tenho que fazer eles se motivarem mesmo que a gente não tem o mesmo objetivo. Só que no final das contas vocês têm, nesse exemplo que você trouxe. Se quanto mais eles produzirem, mais eu ganho, só que eles também ganham, então, assim, o motivo principal da motivação deles não é fazer você ganhar 30 mil, é fazer eles ganharem mais. E, por consequência, eles sabem que você também vai ganhar. Ah, entendi. Então, o raciocínio é de criar ambientes e sistemas em que as pessoas queiram trabalhar para ganhar mais, sabendo que isso faz bem para o empresário, mas principalmente sabendo que faz bem para elas. Sim. Mas aí a gente entra também num outro ponto que você trouxe pra gente, que nem todo mundo é movido pelas mesmas coisas. Claro. Então, não necessariamente porque eu tô falando que a pessoa vai ganhar mais, ela vai se motivar. E como que a gente descobre a motivação pessoal de cada colaborador? Então, isso é um processo até que eu estava refletindo, assim, dentro das palestras que eu dei aqui, que cada pessoa realmente tem uma motivação diferente, isso varia até em tempo. Então, por exemplo, se a pessoa está no início da carreira, às vezes o dinheiro vale mais do que o tempo livre que ela tem. Às vezes, se ela tem filhos, às vezes, não ganhar mais, mas ter mais tempo livre vale mais para a pessoa, né? E aí, normalmente, vem do gestor ou do empresário uma questão, pô, mas eu tenho que saber da vida de cada uma dessas pessoas, saber das motivações de cada um deles. Sim. E a resposta é sim. Sim. Quando você é vendedor, por exemplo, você tem que saber muito bem o produto que você está vendendo, né? Você tem que saber do que aquele produto é capaz, quais tipos de soluções, de problemas ele soluciona, quanto tempo ele vai funcionar dentro de um determinado momento. E lógico que pessoas não são produtos, mas você tem que ter o mesmo nível de curiosidade e de assertividade, de dar importância pelos seus colaboradores. Porque você é gestor, seu trabalho é gerir essas pessoas, é conhecer elas, é se importar com elas, né? Nossa, eu acho que esse foi um argumento muito bom. Paulinho, esse daí pode recortar. Não, mas é verdade, porque acho que às vezes o gestor assume uma posição de, eu montei uma equipe, trabalhem, né? E aí, eu treinei a equipe, eu já falei o que tem que fazer, né? Tá, mas se o seu papel como gestor é gerir as pessoas principalmente, e não só gerir o negócio, porque gerir um negócio sem gerir as pessoas, você não está gerindo nada, praticamente. Você está gerindo risco, talvez, só. Mas você tem que, de fato, cuidar. Eu tenho muito essa política, acho que o Paulinho vai poder confirmar. Paulinho, faz um Ou não. Tinha que botar uma câmera virada pra mão do Paulinho ali, só pra ele ficar dando joinha. Mas eu acredito muito nisso, né? Tanto porque a gente é uma empresa de serviço e o tanto que os nossos colaboradores e a nossa equipe refletem o nosso trabalho é muito mais diretamente proporcional do que uma empresa que vende produto. Né? Porque a MK são as pessoas efetivamente aqui. E aí, se a gente não sabe onde que cada pessoa aqui dentro quer chegar e quais são os objetivos dela e do que elas gostam e quais são as frustrações que elas têm quando elas estão executando determinado trabalho, a gente não consegue fazer elas crescerem. Se a gente não consegue fazer elas crescerem, a gente vai ficar sempre do mesmo tamanho.
A gente é NK, né? A gente só vai ter mais gente, mas a gente não vai crescer. Então, eu acredito bastante nisso, mas eu nunca tinha pensado tipo, em expor isso desse jeito. De que o papel do gestor, de fato, é cuidar das pessoas da mesma forma como um vendedor precisa cuidar dos produtos deles. Interessante, menino Lucas. Dá um toquinho assim, pronto. Obrigado. Deixa eu ver qual a outra pergunta que eu tinha aqui. E a gente falou na palestra também sobre a questão do reforço positivo e do reforço negativo. Que tem um pouco a ver com essa questão de saber o que as pessoas... como que as pessoas se motivam. Você podia explicar isso um pouquinho? Acho que resumido. Aqui fica um processo um pouco complexo, mas a ideia, tentando fazer um paralelo assim, o conceito de reforço positivo, ele está relacionado com você sentir que você está ganhando algo, né? E esse algo não é necessariamente uma coisa física, mas pode, né, até ser uma reação emocional, vamos colocar assim. Você sentir que você faz um trabalho e um colaborador ou um gestor valoriza esse teu trabalho, isso já constitui, dependendo da pessoa, se é um reforço positivo. Mas, assim, de modo bem claro se você procrastina, por exemplo, se você faz uma coisa pelo medo de ser punido, isso é um reforço negativo. E a pressão, normalmente, ela funciona assim. Então, se você não tiver tal desempenho, você está fora da empresa. Então, aquele comportamento acontece, mas é por reforço negativo, porque a pessoa está fazendo para evitar a demissão. Então, assim, isso é muito comum em empresas. E quanto mais você faz isso, mais você induz ou cria um sistema em que as pessoas fazem o mínimo para sobreviver ali dentro, né? Porque elas não estão fazendo o máximo que elas podem. Exatamente. Elas não estão entregando o máximo que elas querem, porque o ambiente não requer isso. Então, mas aí a gente entra no assunto de ambiente, né? Claro. Que entra no assunto de cultura. Que entra em tipo, não adianta chegar lá e dar 2 tapinhas nas costas. É o ambiente todo que te leva para isso. E eu acho que essa é uma dificuldade muito grande, principalmente de alguns empresários que talvez sejam de outras gerações, entender até uma questão um pouco mais colaborativa de todo o processo, né? Porque eu acho que, sei lá, é meio feio talvez eu falar isso de gerações, mas parece que as novas gerações, porque parece que toda vez a gente bota a culpa na geração, né? Mas parece que as novas gerações, elas não querem necessariamente só trabalhar. Elas querem, tipo, pertencer. Elas querem conseguir construir. E isso eu acho que é uma coisa das gerações mais novas do que as gerações antigas. Acho que antes os nossos pais viam o trabalho como uma fonte de renda, né? Tipo, e só. E as gerações novas já não estão mais tão preocupadas com isso. Precisam ter um propósito envolvido. E eu não sei o quanto que as empresas estão organizadas culturalmente para apresentar isso para as pessoas. Tipo, você tem um propósito aqui. Beleza, a gente é uma loja de roupa, mas qual que é o propósito seu aqui dentro, sabe? A gente tem uma hamburgueria, mas qual que é o seu propósito aqui dentro, né? Tipo, a gente quer ter um ambiente legal para trabalhar, não quer trabalhar sob pressão, não sei. Parece que já não é só sobre trabalho, né? É sobre a parte toda da vida deles. E acho que criar essa cultura é um trabalho desafiador. E assim, acho que tem essa análise entre gerações, né? E, até para não parecer um conceito preconceituoso em si, não que geração assim, assado, mas é questão de contexto histórico social, muitas vezes, né? Então, o processo de trabalho tecnológico da época dos nossos pais era diferente, né? O mercado de trabalho era diferente, esperava coisas diferentes das pessoas. Antigamente tinha uma cultura de você entrar numa empresa, né? Uma cultura brasileira, de você entrar numa empresa e você se aposentar nela. E isso ser uma coisa muito boa, né? Isso culturalmente era bem valorizado. Hoje em dia o processo é bem diferente, né? Sim. A discussão está mais relacionada muitas vezes com propósito e sobrevivência básica do que necessariamente estabilidade, né? Mas isso também varia entre as populações. Mas criar esse ambiente, ele é muito difícil, porque ele requer que o gestor e o empresário se coloquem numa situação de vulnerabilidade. Sim. Que vamos fazer esse negócio junto, eu não tenho todas as respostas, a gente cria algumas regras em conjunto e a gente avalia em conjunto. Isso é um processo muito mais vulnerável e que precisa de muito mais flexibilidade do que falar a regra é essa, quem seguir está fora e quem seguir está dentro.
Então, é uma mudança mesmo de mentalidade muito grande. Até eu citei isso na palestra também, que é do livro que eu estou lendo sobre empatia assertiva, que é muito sobre como você ser um líder assertivo, mas sem perder a humanidade. Acho que até esse é o subtítulo do livro. E que ela fala assim, a base para você ser um bom líder é você se preocupar pessoalmente com as pessoas. E essa preocupação pessoal ela tem que ser legítima, ela não pode ser uma preocupação falsa. E abrir espaço para um confronto direto. Ou seja, se a pessoa não concordar com você, ela precisa ter abertura para falar isso. E a gente vê assim, isso é muito difícil de você ver, de um modo geral, nas empresas. Porque muitos dos gestores contratam pessoas para seguir determinadas regras que já estão estabelecidas. Né? E aí, como que a pessoa vai ter coragem de confrontar se você não dá espaço? E ela fala ainda mais, tipo, não pode só ter espaço para confronto. Você tem que mostrar essa preocupação pessoal, porque senão o confronto vai parecer um confronto. Vai parecer, tipo, vai ser levado talvez para o lado pessoal. E você saber que a pessoa se preocupa pessoalmente com você vai tirar essa preocupação. Vai falar, beleza, eu estou entendendo que você está querendo que eu cresça, sabe? E não só você está me questionando diretamente, né? Então, essa é uma cultura difícil, assim, porque a gente mesmo aqui na NK, a gente fala muito pra galera, se vocês não estão achando que alguma coisa não tá boa, inclusive na parte técnica do processo, que às vezes eu ou o Iago criamos, e você acha que você consegue fazer melhor, pode fazer, entendeu? Não espera eu falar, não, meu jeito é o melhor de todos, né? Então, mas isso é você se colocar de fato numa posição de receber questionamentos, porque o confronto não pode vir só de cima para baixo. O confronto é lateral, inclusive, né? E de baixo para cima também. E ela dá alguns exemplos, que, tipo, por exemplo, o Steve Jobs era uma pessoa que aceitava muito facilmente os confrontos. Se alguém chegasse e falasse para ele, isso aqui não tá bom, ele falava, tá, mas me explica por quê. Assim como mas o jeito dele chegar pra galera e falar era muito ruim, né? Ele não era um bom exemplo, porque ele falava, esse trabalho tá uma merda, né? Mas é uma coisa que de fato faz muito sentido, assim, mas é difícil de construir, porque você tem que, desde a contratação, já pensar em pessoas que são pensantes, né? E não pessoas que, tipo, chega aqui, abaixa a cabeça, faz o trabalhinho dela e vai embora, quer bater ponto. É uma questão de recrutamento e seleção, que esse é o tema do próximo episódio. É? Não sei, pode ser, você topa? Top. Mas tá bom, falei, nem era pra eu ter falado tanto. Mas então, assim, voltando ao assunto de metas, né? Porque a gente percebeu, então, que embora a gente esteja falando de metas e de relacionamento com metas, a gente não pode tratar meta como uma coisa isolada da empresa. Claro. Ela tá, tipo, participando de uma maneira orgânica da vida do colaborador no dia a dia. E isso leva em consideração todas essas exposições e vulnerabilidades que a gente já falou dos gestores colocar. Então, além de fazer o gestor se expor, qual é outro conselho que você daria para os empresários? Eu acho que, pensando em metas, né? Primeiro ver o quanto que aquilo que você quer medir e que você quer estabelecer uma meta, aquele colaborador dentro daquele cargo tem controle sobre aquele resultado, né? Então, dou o exemplo de vendedor, que é a pessoa, quanto mais vende, melhor, certo? Só que se você só valoriza ou só remunera, né? Ou dá algum senso de reforço positivo com base no resultado final, muitas vezes você estimula aquele vendedor a focar só em coisas que dão mais chance da venda na hora, na venda naquele mês, né? E às vezes ele não vai lá captar novos clientes ou entrar em contato com clientes que faz tempo que não vão, porque eles acham que a probabilidade de vender é muito baixa. Então, assim, as pessoas acabam assumindo um atalho para executar o serviço mais fácil. E aí, às vezes, tem vários outros comportamentos que você quer que o vendedor tenha, só que como você não pensa em nenhum modelo de meta ali para aqueles comportamentos e nenhum modelo de reforço para eles, que daí eles não fazem, né? Então, mandar um WhatsApp, fazer um post ou qualquer outro comportamento que o resultado vem lá a longo prazo, se você não valoriza, se você não cria meta para isso, em tese esse comportamento não vai acontecer, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que além de se colocar num ponto de vista vulnerável, é pensar
quais comportamentos eu quero que aumente de frequência, mas sempre pensando no propósito da empresa, né? Mas por que eu quero que esse comportamento aumente de frequência e como que eu faço as pessoas se sentirem, como que eu faço para reforçar esse comportamento, né? Então, por exemplo, do vendedor, não é o resultado não é a única coisa que importa, é os comportamentos que ele tem. Às vezes você quer que ele aprenda a desenvolver um relacionamento de amizade com os clientes. E aí você cria uma meta para isso. Ó, quantos clientes você sente, né? E você vai delimitando os comportamentos. Quantos clientes você conseguiu desenvolver uma relação? E pensar num reforço para isso. Então, mas esse reforço pode ser qualquer coisa um joinha, uma estrelinha. E aí tem um outro ponto, que é a frase eu reforcei, mas não teve resultado, ela não existe. Em tese, ela não existe, porque assim, se não aumentou de frequência, então não teve reforço positivo. Ah, isso é um ponto interessante. Então assim, mas eu fiz tal coisa, esse comportamento não aumentou, então não foi um reforço. Para a pessoa. Para aquele comportamento, para aquela pessoa. Porque às vezes o mesmo reforço para outra pessoa pode fazer com que seja um reforço. Isso, a mesma tentativa de reforço pode não ser reforçador para aquele comportamento, dependendo da pessoa, no período e tal. Por isso que é um processo... E até na fase da vida da pessoa, né? Até na fase da vida. Então, por exemplo, hoje em dia, se você me desse a opção entre ganhar, por exemplo, como professor, se você me desse a opção entre ganhar mais ou ganhar o mesmo dando menos aula, eu não sei o que eu escolheria, mas eu sei que há 2 anos atrás eu com certeza escolheria ganhar mais. Mas agora eu já não sei, né? Então, é porque tá com a vida ganha. Mas é porque ser padrinho da Duda ocupa mais tempo do que dar aula, entendeu? É verdade. Mas e aí que é bacana de você ir focando nisso, porque o gestor muitas vezes sente que se relacionar com os colaboradores, conhecer eles, acolher eles, é uma perda de tempo, que vai no senso de produtividade. O que é ser produtivo? Quando você, por exemplo, é um vendedor ou até um analista, por exemplo, né, fica até mais claro o que você tem que fazer, o que é o seu trabalho, o que é estar sendo produtivo. Mas gestor é mais complexo, porque às vezes você ficar meia hora acolhendo uma pessoa vale muito dentro do processo de construção daquela pessoa ali dentro. Mas se você não percebe assim, você sente que você está perdendo tempo. A pessoa está lá falando os problemas para você, está se conectando com você e você está lá, meu Deus, podia estar fazendo outra coisa. Mas aquilo é o teu trabalho. Sim. Se conectar com as pessoas é o teu trabalho. E isso volta para o ponto da empatia assertiva, né? Boa parte do trabalho de um gestor é gerenciar, tipo, essa parte pessoal das pessoas, porque você está preocupado pessoalmente com elas, né? Tipo, o Paulinho mesmo vai ser pai. A gente já teve altas conversas sobre o que ele vai fazer com as férias dele, como é que ele vai deixar as férias lá para outubro, que é quando o neném vem, né? Porque ele precisa se organizar nesse período. E a gente está preocupado genuinamente com ele, porque a gente sabe como é que é ter filho pequeno e a gente sabe o que a gente queria proporcionar para todo mundo que tivesse filho pequeno, que é tipo, a oportunidade de ficar em casa, que é a oportunidade de não ter uma demanda tão grande de trabalho, principalmente no primeiro mês, porque precisa ficar em casa para ajudar. Mas como é que a gente faz tudo isso casar, né? Então requer um certo planejamento de tudo. E perder tempo com isso, né, é uma coisa que às vezes as pessoas tipo, não têm muita paciência, né? Mas que depois a conta vem. Sim. Vem com falta de produtividade, vem com falta de felicidade, vem com aumento de estresse, tudo isso reflete diretamente no trabalho, né? Esse livro também tem uma coisa, não era para eu estar falando tanto, eu acho, né, Paulinho? Mas eu vou falar. Ele traz uma coisa que é muito legal e que a gente falou muito aqui na NK, leve você inteiro para o trabalho. Tipo, não deixa uma parte sua em casa. Eu sou uma pessoa pessoalmente e outra pessoa no trabalho. Não, leva você inteiro. Porque se você leva inteiro, os gestores, né, e até isso serve para os gestores como serve para os colaboradores. As pessoas vão te conhecer e vai ficar fácil de saber o que te motiva. Porque você comunica isso, se você leva você inteiro, né? A gente tem, por exemplo, o Luiz. O Luiz deu uma sugestão semana passada. Eu queria que se a gente terminasse todos os fechamentos até dia 15, eu pudesse vir na NK, mas não trabalhar. Porque eu quero estudar aqui na NK, mas eu não quero trabalhar.
se a gente não dá abertura para ele comunicar isso, né, se a gente não dá abertura para trazer ele todo para o trabalho, isso seria uma parte que a gente não conheceria dele, tipo, de que ele quer estudar, mas que ele quer estudar aqui na NK. Então, essa é uma filosofia que muitas vezes as pessoas querem separar, porque tem eu pessoalmente e tem eu no trabalho. Não, é tudo você, né? Assim... Não, e é mesmo. Tem essa questão, tem várias discussões na clínica, por exemplo, em psicologia, que você tem que deixar os teus valores em casa e na clínica você tem que focar no que em tese é melhor para o paciente dentro dos processos científicos da terapia. E isso é verdade, só que, por exemplo, se você tem um valor que você concorda muito com o paciente, é ok você compartilhar e que aquilo também é importante para você como uma forma de vínculo, como uma forma de estar vulnerável dentro da terapia. Então, lógico que não dá para levar tudo, né, para o trabalho, por exemplo, levar todas as coisas de casa para o trabalho e esquecer o trabalho. Sim, claro. Mas não tem como você separar as duas pessoas, né? As coisas estão completamente interligadas. Até pensando em questão de avanço tecnológico. Então, que nem há 30 anos atrás, você chegava na empresa, batia o ponto, voltava para casa, não tinha computador em casa, você não conseguia trabalhar nem se você quisesse. Você, assim, tecnologicamente falando e culturalmente falando, não tinha nem possibilidade de você trabalhar quando você saía. Então, era realmente até mais fácil separar. Hoje em dia, não existe isso. Não existe. Né? O processo é bem diferente. Beleza, era isso. Essa última pergunta eu não sei se você vai conseguir responder, Paulinho, mas eu vou fazer. Vixe. Na sua visão, como você acha que a NK ajuda os nossos clientes? Olha, eu acho que uma das... Não acho que é falha, né? Porque eu acho que faz parte do processo. Cada área de atuação tem focos. Mas é difícil, por exemplo, para mim e para os gestores, focar muito nessa parte comportamental quando a gente não sabe exatamente quanto que precisa para sobreviver. Porque, assim, no final das contas, e até tem discussões teóricas de Foucault em relação a isso, toda instituição serve, o principal objetivo dela antes de qualquer coisa é continuar existindo. E você só continua existindo se você tem os resultados financeiros. Esse é o modelo social que a gente vive. Então, precisa ter. E ter esse dado bruto, genuíno e fiel é muito importante para te dar a segurança, então, até onde eu posso ir do ponto de vista comportamental. Então, eu posso criar um sistema aqui, assim, assado, porque se bater, fechou, a gente sobrevive, né? Então, assim, eu acho que ter essa informação é essencial para te dar confiança para trabalhar com um comportamento que é mais maleável, né? Mais difícil de medir, mais difícil de gerar cultura em relação a isso. Ele conseguiu responder, Paulinho! Tem outro recorte aí. Não sei se eu respondi bem, mas... Mas tá ótimo. Tem mais alguma coisa, senhor Lucas? Eu acho que só para complementar isso, acho que tem empresas que a gente presta consultoria juntos, que auxilia, me dá não uma tranquilidade, assim, mas eu posso não focar na parte financeira, porque eu sei que tem vocês fazendo essa parte. Então, se a gente está discutindo e eu tenho uma proposta, eu falo assim, eu acho que seria interessante do ponto de vista comportamental fazer isso, e eles falam, não, mas será que é financeiramente viável? Eu falo, não sei. Ver com a NK, se for, daí vamos fazer. Aí eles, não, beleza, então fechou. Mas acho que é isso. Acho que obrigado pela oportunidade de falar. Acho que conversar com você é sempre bom. Então... a gente podia gravar várias conversas que a gente tem em casa, um monte de discussões que a gente já teve. A gente queria fazer isso na clínica lá com o pai, né? Porque, né? Parênteses de conversa pessoal. Família é uma coisa associada aqui nos negócios. Mas por exemplo, eu e o pai, a gente sentar lá, tomar um café e conversar sobre as coisas e gravar e depois ver, né? Mas assim, a organização institucional da NK é mais desenvolvida agora em relação ao marketing. Porque a gente tem o Paulinho, né? Exatamente. Então tá tudo mais organizado aqui. Exatamente. Mas obrigada por vir. Aqui tá dizendo, Lucas, obrigado pela sua participação e elogiar o convidado. Elogiar o convidado? Elogiar o convidado. Então, vamos ver. Estou aqui com esse menino, que é lindo, né? Como vocês podem ver. Não, mas é muito legal mesmo. Acho que toda vez que a gente conversa, a gente traz visões diferentes, porque, de novo, a gente está sempre muito focado nos números e eu acho que desfocar disso, ou dar um passo para trás, ou saber que não é só isso, é muito importante, né? Embora a gente saiba, acho que é sempre bom
trazer à tona, né? É sempre bom lembrar, porque senão às vezes a gente fica cego. Acho que o fato da gente ajudar as empresas a ser mais contínuas, acho que precisa desse conglomerado de informações, tanto informações financeiras, quanto informações da parte de comportamento, da parte de psicologia. O Lucas também faz clínica, então se alguém quiser, o Paulinho pode mandar mensagem no direct, aí, passar o número, marcar a consulta com ele. E é isso. Se você está assistindo pelo YouTube ou ouvindo no Spotify, não deixe de acompanhar lá no Instagram também. Conta pra gente quem que você gostaria de ver aqui. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar pra gente, que a gente manda um vídeo pro Lucas gravar e ele responde também pra gente aqui. E é isso. Beleza, muito obrigado. Fechou? Outro toquinho? Oh, obrigada. Ai, ai. As pessoas nunca me levam a sério, eu acho, né? Não tem tanto besteira.